Olá a todos, muito bom poder participar do trabalho de hoje e a nossa tarefa é comentar o capítulo 44 do livro Coragem, Espíritos Diversos, e o nosso tema é Na Hora da Paciência, e de autoria de Emmanuel. Então já sabemos que teremos uma série de informações importantes sobre o tema. E neste capítulo, Emmanuel cita uma série de situações que podem acontecer com todos nós, e situações difíceis, que para ele servem como testes para sabermos o quanto nós conseguimos ter paciência diante destas situações. Agirmos com paciência diante destas situações. Bom, falar de paciência não é muito simples, né? Quem de nós já não prometeu a si mesmo que na próxima vez vai ser paciente? Quem de nós já não procura, se esforça para ser paciente nas diversas situações? E nem sempre nós conseguimos, né? Na verdade, na maior parte das vezes, nós não conseguimos, porque não é tão simples assim agirmos com paciência, e vamos procurar explicar por que não é tão simples assim. Então, algumas das situações citadas por Emmanuel são, por exemplo, né, como é que é a nossa reação quando alguém age, alguém que é familiar, alguém que é muito próximo, age com uma certa crueldade conosco. Quando alguém muito próximo provoca um prejuízo na nossa situação financeira ou qualquer outra. Quando nós somos vítimas ou sofremos uma injúria. Quando nós estamos numa situação de desarmonia familiar, desarmonia no trabalho, desarmonia em uma série de outras situações. Então, não são situações tão simples. Ou então, quando uma provação aparece na nossa vida, ou uma situação muito que exige demais de nós, ou que traz um certo sofrimento, e uma situação que perdura, que não é curtinha, que não é um tempo curto, e que vai desgastando cada um de nós. Então, nestas situações, Emmanuel está apontando para nós que aí, vamos dizer, que é o grande teste para nós examinarmos o quanto que nós conseguimos agir com paciência. Aliás, além dessas situações citadas por Emmanuel, nós temos uma série de situações corriqueiras que não são assim tão complexas, tão difíceis, e que, vamos dizer, que testa a nossa paciência. Quem é que já não ficou impaciente numa fila quando alguém fura a fila? Ou alguém arruma uma desculpa para passar na frente de todos. Quando alguém passa na sua frente num farol, fecha alguém, ou então quando nós estamos na fila do banco e ficamos olhando no relógio toda hora, porque a fila está demorando, ou porque os caixas, os funcionários estão demorando para atender. Quem é que não fica impaciente quando vai para uma consulta e essa consulta demora, Então, nessas situações, nós ficamos o quê? Lutando em conflito com o tempo, porque tudo tem o seu tempo. Muitas vezes nós imaginamos que olhando no relógio nós iremos conseguir ser atendidos mais rápido, ou o ônibus vai chegar mais rápido, se nós ficarmos ali nessa impaciência. Então, olha, são situações inclusive corriqueiras e que mexe aí com o quanto nós conseguimos agir de uma forma diferente, sem nos irritarmos e sem sermos impacientes. Mas a grande questão ligada à paciência, a primeira pergunta que nós faremos, mas como que nós podemos agir com paciência? Ou reagir diante de certas situações de uma forma diferente da qual nós fazemos?
poucas pessoas conseguem ser pacientes quando alguém é muito repetitivo, né? Quem é que não perde a paciência com uma facilidade imensa quando a pessoa contou 10 vezes a mesma história? Pouquíssimas pessoas são pacientes para ouvir a história novamente e se calar, não falar nada, faz de conta que está ouvindo pela primeira vez. Esse é uma das situações que irrita muitas pessoas, né? E a questão é como é que nós podemos agir com paciência diante de situações, das situações difíceis, das situações complexas e daquelas que são corriqueiras, né? O dia a dia que nós vivemos rotineiramente. Então eu acho que nós precisamos primeiro examinar essa questão da paciência. A paciência não é um sentimento simplesinho que nós conseguimos, né, de uma hora para outra, né, da noite para o dia. Não é assim tão simples. A paciência é um estado emocional, né, resultado de um trabalho interno nosso, né, dos nossos sentimentos, né, em relação às situações externas, às situações da vida. Então, é necessário todo um trabalho, primeiro interno, para nós conseguirmos construir ou conquistar esse estado de paciência, né? Que é um estado de paciência, porque ser paciente nós podemos ser em algumas situações, mas permanecermos pacientes é que é a grande questão. Então, é necessário um autoconhecimento, né, para nós conseguirmos agir com paciência, sermos pacientes. E é um autoconhecimento. Então, é necessário nós examinarmos a nós próprios internamente, né, como é que nós estamos, como é que nós somos, né? Lidarmos, às vezes, quantas vezes nós estamos mal-humorados, né? Então, nós lidarmos com o nosso mau humor, com a nossa irritabilidade, com a nossa agressividade, com a nossa impaciência. Então, tem uma série de sentimentos que nós precisamos lidar com eles internamente para conseguirmos agir de uma forma diferente diante destas situações, né? Então, é uma conquista. E é engraçado que a paciência é uma conquista que tem a ver com humildade. Porque é necessário nós sermos humildes para não nos sentirmos melhores do que os outros nas situações, né? Para reconhecermos os nossos próprios limites, as nossas próprias dificuldades, né? Reconhecer isso. Então, é necessário humildade para nós buscarmos capacitarmos-nos para dominar a nós próprios, dominar os nossos próprios sentimentos através do conhecimento, autoconhecimento. Então, se nós conseguirmos, é claro que essa capacitação, esse dominar a nós próprios, tem a ver com nós conquistarmos, nós conseguirmos suportar mais do que agredir, nós aguentarmos mais do que responder, nós conseguirmos compreender mais do que nos irritarmos, né? Nós conseguirmos desculpar, perdoar mais o outro e entender que estas situações são situações, todas essas, né, que testam a nossa paciência, são situações que podem ser vistas como grandes oportunidades de nós conseguirmos, né, agir e construir a paz para nós nos elevarmos, para nós continuarmos crescendo, aperfeiçoando, evoluindo. Então, é uma conquista, né, resultado de um trabalho interno. Né? Ninguém consegue ser paciente se não fez um trabalho interno. Sabe que tinha um repórter foi fazer uma entrevista numa aldeia e ele encontrou uma mãe, né, indígena, e ela estava fazendo potinhos de barro.
E ele estava filmando aquele trabalho todo, e o filho dessa mulher chegava ali, cada vez que ela preparava um potinho, ele pegava, jogava e quebrava. E ela continuava fazendo os potinhos, né? Fazia o potinho, ele ia lá, quebrava. E o repórter ficou indignado, ele ficou irritado, ficou impaciente e perguntou para a mãe: por que a senhora não dá um limite para ele? Né? Por que a senhora deixa ele quebrar os seus potes? Ela falou: olha, quando ele se cansar, ele para. Então, olha só, é claro que nós, né, podemos demorar muito para chegar nessa situação, mas por que não repensarmos, revermos, né, as nossas atitudes diante dessas situações e conseguirmos, né, agir realmente com mais paciência, com mais tolerância, porque é um benefício para nós próprios, né? Então fica aqui o nosso comentário, o nosso convite para que todos possam ler este capítulo de Emanuel. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.